sobre esse golpe e como ele funciona, porque agora eles estão quase ganhando Oscar, né, na interpretação dos advogados aí. Eu vou conversar com a Natália Guazelli, que é advogada especialista e vai conversar com a gente. Ela que trabalha, você trabalha, Natália, num escritório que está recebendo denúncia dos teus próprios clientes, né? Sim, boa tarde, Carla, boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, nosso escritório, inclusive, já foi vítima diversas vezes de contatos de pessoas se passando tanto por mim quanto pelo meu sócio, Dr. Rafael Guazelli, utilizando-se das nossas fotos, do nome do nosso escritório, inclusive das logos, do material audiovisual e de logomarca do escritório, entrando em contato com clientes, se identificando como nós, advogados, ou como funcionários, e tentando obter valores sob a alegação de que foram expedidos alvarás ou disponibilizadas indenizações para esses clientes. Meu Deus, o negócio está descontrolado assim, né? Porque limite não existe, né? A gente já sabe que para golpista o céu é o limite. Eles vão até conseguirem tirar absolutamente tudo da pessoa. Mas estão cada vez mais tecnológicos, fazendo até audiência. Me conta essa história da audiência. Isso, nós tivemos um relato de uma colega da OAB em que a cliente dela sofreu esse golpe. Foi enviado um link para uma audiência em que havia uma pessoa se identificando como se fosse juiz e, salvo engano, uma outra pessoa como advogada. Então, é muito bom a gente deixar claro que as audiências, por exemplo, elas são atos processuais que são designados com meses de antecedência. Então, esse é um primeiro alerta. Recebeu uma mensagem se passando pelo escritório dizendo que a audiência vai ser amanhã ou vai ser daqui a algumas horas, já é um ponto de ficar em desconfiança, em alerta e se certificar desse tipo de situação. Porque, na verdade, o que eles fazem? Eles utilizam, né, de informações processuais que são públicas para induzir essa pessoa em erro. É um ato de estelionato realmente, né? É um crime. E existe um retroativo disso? Tem como a pessoa reaver o dinheiro que ela mandou para essa pessoa? Porque eu acho que essa é a maior deficiência hoje da justiça brasileira de maneira geral, mas principalmente dos bancos. Porque se a pessoa tem uma conta num determinado banco e esse dinheiro é dinheiro de fraude, de roubo, de golpe, e está sendo depositado naquela conta, como é que o banco não se responsabiliza? Nos casos em que a pessoa chegou a fazer o Pix, efetuar o Pix, ela precisa, com a máxima urgência, fazer o registro do boletim de ocorrência, entrar em contato com o Banco Central. Ele disponibiliza um veículo, um canal que é específico para esses casos de fraude bancária. Desculpa, de fraude via golpe de Pix. E aí, nesse caso, o Banco Central vai avaliar essa situação. É importante juntar print, o boleto, ou o próprio Pix, ou qualquer informação relevante ali, o máximo de dados possíveis e o boletim de ocorrência. Em sendo feita a prova dessa fraude, constatada a fraude, alguns casos é deliberada a devolução ou total ou parcial. Aí é uma questão que vai demandar realmente análise do caso concreto. É importante que, se numa eventualidade da pessoa não ter obtido esse retorno administrativo, a depender da situação, ela busque o advogado de confiança para que ele possa, então, avaliar o caso e, se necessário, ingressar com uma ação judicial visando o reembolso desse valor que foi obtido de maneira ilegal por esses golpistas. Gente, tem um aplicativo no celular, isso vem em todos os celulares, tá? Todos, de gravação. Se você receber uma ligação ou até mesmo mensagem de texto, seja pelo celular, pelo SMS ou até através do WhatsApp, por exemplo, você tem como gravar a tela e gravar as ligações que vocês recebem. E isso serve como prova, né? Porque isso que é muito importante. Às vezes você tem um número que você não conhece que está te ligando insistentemente e você vai atender. Pode ser o golpista. Aí você coloca para gravar. Na hora que você atende a ligação, você coloca lá gravar ligação. Tem 3 pontinhos ali quando você abre a tela do atender a ligação, que você arrasta ali para cima ou para os lados, você consegue gravar isso. Gente, utilizem o gravador do celular de vocês.
É uma maneira da gente se proteger. É uma forma, sim, de obtenção de prova, inclusive o máximo de registro, telefone, um boletim de ocorrência bem completo, relatando tudo o que aconteceu. Algo que é de extrema relevância, evitar passar qualquer dado pessoal e principalmente dados bancários, que muitas vezes, na hora que chega a mensagem, há de fato uma expectativa, né, sobre a resolução do processo, sobre a obtenção ali da indenização. Muitos processos, anos de tramitação, é natural que a pessoa, muitas vezes, ela fique animada ou eufórica, surpresa, né? Com certeza. Mas é importante parar um pouquinho, avaliar qualquer indício de dúvida, se for um contato diferente do habitual que aquele escritório entra em contato, que a pessoa, então, antes de passar qualquer dado, informação ou valores, que ela faça contato com o seu advogado nos números naturalmente disponibilizados nas redes sociais ou no site do próprio advogado. Inclusive, ele pode se certificar sobre a identidade desse advogado no próprio site da OAB. Sim, claro. Então, é importante verificar essa informação. Tem participação chegando da Lucimar Malha Zanqueta. Tudo bem, Lucimar, querida? Ela fala de Limeira, São Paulo, com a gente. Uma amiga minha caiu no golpe de advogado. Eu só não caí porque meu genro é advogado. E que sorte a sua, hein, Lucimar, que você tem um genro que é advogado. Porque a maioria das pessoas não tem acesso a um advogado, né? Às vezes tá com alguma questão na justiça e às vezes nem tem questão nenhuma na justiça. Às vezes simplesmente alguém se identificando como advogado para botar medo naquela pessoa. Ó, se você não fizer isso agora, você vai ser preso. Inventa uma história assim absurda, né? Eles trabalham muito na urgência. Então, quando eles fazem o primeiro contato, é sempre urgente, precisa rápido, porque já tem alguém ali no fórum e precisa fazer esse pagamento. Então, é preciso alertar. A justiça não pede valor antecipado para fazer liberação e numa eventual situação em que seja necessário o pagamento das custas processuais, ela não vai ser paga por uma pessoa física. Ela vai ser paga através de um boleto que vai direcionar ao tribunal correspondente. Então, é importante, antes de pagar, falar com o seu advogado, se certificar. Outro ponto que eu, como advogada, nós passamos também por essa situação no escritório e conscientizamos os clientes mantenham os seus contatos atualizados. Às vezes trocou o número de celular, e-mail, o próprio endereço, entre em contato com o seu advogado e atualize os seus dados. Porque realmente, hoje em dia, com o WhatsApp, é muito comum que os escritórios, os advogados autônomos façam esse contato direto. Então, quanto mais atualizado o cliente deixa a sua ficha cadastral, mais fácil fica, inclusive, dele entrar em contato com o seu advogado. Não, isso é super, super importante, né? Para que eles não tenham realmente, porque, como você disse, às vezes um processo, ele não está em segredo de justiça, ele está aberto, os golpistas têm acesso, entram lá no site do Tribunal de Contas, ou no site do TJ, por exemplo, e daí tem acesso a todas essas informações com número de CPF, número de processo, e aí montam bonitinho ali uma mensagem ou um texto para falarem no telefone, e aí a gente cai mesmo, não tem jeito. Sim, inclusive tem utilizado da própria inteligência artificial para elaborar esse tipo de mensagem, as mensagens automáticas, alguns casos em que a utilização de gravação, né, uma simulação de gravação da voz do advogado, nós já ouvimos relatos. Então, assim, é um método arrojado que eles têm utilizado e nós, como advogados, precisamos estar atentos, orientando o cliente. A própria OAB já disponibiliza canais específicos. Então, além do boletim de ocorrência, é muito importante que esse caso seja também registrado perante a OAB, porque ela tem um contato direto com a Polícia Civil através desse assunto para que as providências sejam adotadas. Inclusive, mitigar esse tipo de ação desses criminosos. Não, é um absurdo o que está acontecendo, né? Daí usar da imagem dos advogados. Nesse caso, o que vocês, enquanto advogados, podem fazer para que a imagem de vocês não seja usada para golpe, por exemplo? Nós mantemos esse contato atualizado com os clientes. Costumamos passar orientações frequentes, inclusive a própria OAB tem uma cartilha que ela é disponível para a população, como uma forma de educar a população para evitar de cair nesse tipo de golpe e conscientização. Agora, é impossível, a pessoa muitas vezes vai buscar uma imagem de uma rede social. O próprio Google, muitas vezes, tem imagem do advogado e ele se utiliza dessa imagem, dessa foto profissional
como uma forma de induzir os nossos clientes em erro. Então, o que é possível fazer é ficar consciente, vigilante e, principalmente, evitar agir por impulso. Para um pouquinho, respira. Se for o caso, como a participante comentou, busca ajuda de alguém que está próximo ali para esclarecer se aquilo é real ou não. E aí, em sendo confirmado, tudo bem. Você vai seguir ali com uma orientação correta. Agora, na dúvida, é melhor não passar nenhuma informação, dado bancário, e menos ainda valores em espécie. Gente, todo cuidado é pouco, viu? Que todo dia sai de casa uma pessoa honesta e saem 5 malandros, tá? Temos que ficar de olhos bem abertos. Quero te agradecer mais uma vez pela tua vinda aqui. Sempre um prazer te receber. Eu agradeço, Carla, e desejo uma boa tarde. Obrigada, igualmente. Vamos fazer o seguinte, recadinho da Vitae Gold para continuarmos, que tá sim de assunto para vocês. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de